Olá, no programa de hoje eu vou abordar um tema que eu já iniciei em um programa anterior e esse tema é exatamente o objeto, a importância do objeto para a psicanálise, o que nomeamos, o que compreendemos como objeto e especialmente a partir da perspectiva lacaniana, o que é indicado, o que é designado como objeto pequeno a. O objeto pequeno a como um objeto resto. Esta é exatamente uma das demarcações do objeto. O resto, o objeto que não é necessariamente o objeto totalizado, sublime, elevado, mas muito pelo contrário, o objeto que há de ser pensado na sua relação com a subjetividade como um objeto parcial, um objeto lateralizado, o objeto fugidio, o objeto que está à margem. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Pois bem, o objeto pequeno a, ele é uma importante elaboração conceitual que foi desenvolvida por Jacques Lacan. Lacan, a partir do diálogo estabelecido com Freud, especialmente a partir daquilo que ele nomeia como o retorno a Freud, a importância do retorno a Freud cotidiano na nossa prática analítica, a partir desse viés, Lacan ele vai exatamente abordar com mais propriedade, com mais formalização, a dimensão do objeto que Freud havia apontado inicialmente como o objeto relacionado ao campo da sexualidade, o objeto relacionado à pulsão. O objeto pequeno a exatamente a elaboração que Lacan faz ao longo de uma trajetória composta por diversos momentos de seu ensino. Por exemplo, temos aqui o momento do seminário 4 de Lacan, o seminário direcionado à relação de objeto, o seminário 7 sobre a ética da psicanálise, o seminário 10 sobre a angústia. Então, ao longo desta trajetória, Lacan ele retoma as já conhecidas elaborações freudianas sobre o objeto faltoso, o objeto, como eu disse, relacionado ao campo do desejo e da sexualidade, e é exatamente a partir dessa trilha e ao longo de seu ensino que Lacan vai chegar à elaboração, especialmente de maneira mais nítida no seminário 10, ele vai chegar à elaboração daquilo que ele nomeia como objeto pequeno a. É esse objeto relacionado à sexualidade e ao desejo. E uma peculiaridade muito interessante do objeto pequeno a, disto que vem a ser o objeto pequeno a, é exatamente o convite a se pensar clinicamente o objeto, ou seja, o contraponto do sujeito, o contraponto da subjetividade, como alguma coisa que está perto e longe ao mesmo tempo. Alguma coisa da ordem do não natural, alguma coisa da ordem do não dado inteiramente, alguma coisa sempre meio perto, meio longe, meio encaixada e desencaixada. O objeto pequeno a é exatamente esta tentativa de formalizar a ambiguidade inerente a esse objeto que Freud localizou inicialmente como objeto perdido, quando ele exatamente vai nos propor que aquilo que tanto interessa à nossa sexualidade, aquilo que tanto interessa ao nosso desejo, é da ordem de algo que está e não está conosco. É da ordem de alguma coisa que está muito apreensível em nossas mãos, mas quanto mais eu me aproximo disso, mais isto se torna fugidio, mais isso escorrega por entre os dedos. É exatamente por aí que Lacan vai constituir o que ele vem a chamar em seu ensino como objeto pequeno a. Mas notemos, isto já estava, as bases desse objeto já estavam lançadas, propostas por Freud. Há um momento muito interessante, especialmente dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, um texto fundamental sobre a sexualidade, sobre o desejo, a demanda e sobre a dimensão da subjetividade proposta pela psicanálise. Há um momento fundamental desse texto em que Freud ele indica claramente esta perspectiva do encaixe e do desencaixe do objeto, do perto e do longe ao mesmo tempo. Eu vou ler essa passagem, dado a sua importância, a sua densidade e os desdobramentos que ela gera para a clínica psicanalítica. Bom,
Então aqui no primeiro ensaio dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, em 1905, depois que Freud ele aborda, né, diversos aspectos sobre a sexualidade e ele faz uma distinção entre o que é sexualidade para a psicanálise e o que vem a ser a sexualidade para a sexologia daquela época, o final do século XIX, o início do século XX, quando ele estabelece também um novo estatuto para as chamadas perversões sexuais, quando ele vai nos dizer que temos muito o que aprender em relação aos desvios, por assim dizer, da sexualidade, porque a sexualidade ela é inerentemente em nós todos desviante, a sexualidade ela não é reta, a sexualidade, muito pelo contrário, é curvilínea em cada um de nós. Então, exatamente em meio a esse repertório que Freud vai, num dado momento do primeiro ensaio, ele vai nos propor, vai nos apresentar a relação da pulsão com o objeto, ou seja, vai nos falar da sexualidade utilizando esses termos. Vejamos. Chamou-nos a atenção que imaginávamos como demasiadamente íntima a ligação entre a pulsão sexual e o objeto sexual. A experiência obtida nos casos considerados anormais, aqui, né, Freud fala de uma anomalia, entre aspas, relacionada ao campo das perversões. Então, continuando, a experiência obtida nos casos considerados anormais nos ensina que, neles, há entre a pulsão sexual e o objeto sexual apenas uma solda, que corríamos o risco de não ver em consequência da uniformidade do quadro normal, em que a pulsão parece trazer consigo o objeto. Este quadro normal, me parece que nós podemos pensar aqui, não só, mas podemos pensar, para termos um fio condutor, por exemplo, a sexualidade heterossexual, ou a sexualidade heteronormativa, em que, por exemplo, um homem e uma mulher parece que normalmente, naturalmente, um é feito para o outro. Freud está exatamente nos dizendo que essa aparência de normalidade, ela eclipsa algo mais complexo e que, exatamente no caso das perversões, é mostrado mais às claras. Continuemos. Assim, somos instruídos a afrouxar o vínculo que existe em nossos pensamentos entre a pulsão e o objeto. Freud está nos propondo que essa relação de determinação, de estreiteza, um feito para o outro, este vínculo é algo da ordem dos nossos pensamentos. O campo da sexualidade, estritamente falando, não funciona dessa maneira. Vejamos o que ele nos diz no prosseguimento. É provável que, de início, a pulsão sexual seja independente de seu objeto, e tampouco deva ela sua origem aos encantos deste. Este final aqui é crucial. Freud nos fala então de uma certa independência da pulsão, do ímpeto, da força da sexualidade em relação ao objeto, e mais, vai dizer que a pulsão ela não surge por conta dos encantos supostos do objeto. Então, uma mulher não é atraída por um homem pelo fato do homem ser belo para ela. Um homem não é atraído por uma mulher pelo fato dela ser bela, admirável para ele. Um homem não é atraído por um outro homem pelos encantos, pelas atrações, pela beleza dele. Enfim, se nós prestarmos muita atenção, especialmente nesta última frase de Freud, nós vamos ver que ele já em 1905, na experiência ali que ele já tinha, aproximadamente já temos aqui 15 anos, né, desde que a psicanálise foi instaurada, né, de 10 a 15 anos de prática psicanalítica, e Freud ainda nesse momento dos fundamentos da psicanálise, ele vai exatamente nos propor que a relação entre sujeito e objeto, sexualidade e objeto, a pulsão e aquilo em relação, né, a que a pulsão se direciona, é de uma complexidade bem significativa. A relação do sujeito com o objeto não é uma relação natural. A filia, a atração, o desejo, eles não estão regularizados, eles não estão sustentados por uma naturalidade, por algo já dado. E esse final eu acho que surpreendente.
A pulsão, ela não se manifesta, ela não deve a sua existência por conta dos atrativos inerentes ao objeto. Então há uma certa independência, por isso que nós temos que pensar as relações, as articulações a partir de outros instrumentais. É nessa trilha que Lacan vai exatamente introduzir o objeto pequeno a. Portanto, o objeto pequeno a de Lacan, ele vai dialogar com este campo teórico clínico e inclusive ele vai além deste campo inicialmente estabelecido por Freud. O que vale aqui também ser dito é que o objeto pequeno a, ele não é simplesmente algo que se define por um único ângulo na psicanálise. O objeto pequeno a não há para ele uma única definição, não há uma única abordagem. Muito pelo contrário, Lacan o apreendeu, o construiu a partir de diversas óticas. Ele não se presta, portanto, somente a uma única definição. Há diversas incidências deste objeto na clínica psicanalítica. Enquanto nós estamos ouvindo um sujeito, é fundamental que nós também ouçamos o contraponto daquilo que ele está nos falando, o contraponto, o hétero, a alteridade. É por aí que a dimensão do objeto vai se mostrando no campo da sexualidade, no campo do desejo. O objeto como contraponto, aquilo que escapa, aquilo que é fugidio ao sujeito. E o interessante também é quando Lacan ele especifica objeto pequeno a, este a ele é exatamente um lugar que pode receber diversos valores, tal como um x na psicanálise, né? O x enquanto uma variável, até mesmo enquanto uma incógnita, e que pode ser ocupado por diversos valores. Então é nesse sentido o objeto como algo que está posto no campo da subjetividade, que ao mesmo tempo faz parte e escapa deste campo. Isso é um pouco complexo, não é mesmo? Mas é a partir daí que a psicanálise vai avançando em sua experiência clínica. Pensar a subjetividade, pensar as nossas experiências, não simplesmente a partir daquilo que está o tempo todo conosco, não simplesmente a partir daquilo que nos é inerente, mas exatamente por aquilo que faz furo, por aquilo que indica uma passagem para fora, para um além, para alguma coisa que não está inteiramente aqui no que eu digo, no que eu contorno, no que eu tento nomear. Então é nesse sentido que a experiência analítica, se formos considerar seriamente a presença deste objeto pequeno a, é uma experiência que sempre considera as margens, as lateralidades, as margens da palavra, as margens do discurso, a lateralidade de uma história, o que está não tanto ao centro, mas o que está pelas beiradas, o que está se apresentando numa cena de sofrimento, de amor, de encontro e de desencontro, de uma maneira menos protagonista, mas aquilo que está sempre ali, saindo de cena. Isto que está, como eu disse, sempre saindo de cena, então nós estamos ouvindo o relato de um paciente que nos conta uma grande história, um acontecimento, um sofrimento, algo de uma dada ordem, geralmente dessas dimensões. É fundamental que nós também façamos ouvir, ou seja, que façamos falar exatamente aquilo que surge nas grandes histórias como um resto. É por ali que nós temos essa dimensão do objeto como objeto resto, objeto pequeno a como objeto resto. E isso é muito interessante, porque toda a tradição de vários saberes relacionados à área psíquica sempre tende a pensar a subjetividade pelo caminho do sublime, das grandes qualidades, daquilo que está integrado a mim, a cada um de nós, aquilo que é da ordem da individualidade. A subversão de Lacan é exatamente localizar e fazer operar, tornar prático, localizar a dimensão subjetiva por meio daquilo que é rasteiro, por aquilo que é avesso ao elevado e exatamente pela dimensão do resto. Então, isto é muito rico e interessante. Pensar as nossas relações com o mundo
não exatamente por aquilo que faz com que nos encaixemos com o mundo, mas exatamente por meio daquilo que é fugidio, que se mostra como resto, que é inassimilável. Então, é daí que nós podemos compreender que essa dimensão do inassimilável, ela é constitutiva para as nossas subjetividades. O grande desafio é operar sobre isto na prática, e a psicanálise, eticamente, ela se propõe a isto. E um outro campo que em muito dialoga com essa dimensão, que eu convido, né, a fazermos esse cotejamento, essa inter-relação, é, por exemplo, o campo da arte, especialmente a arte contemporânea. Mas, por exemplo, também a poesia, a obra de Manuel de Barros, ou a arte contemporânea propriamente, né, Lígia Clark, Tunga. Então, essas presenças, as dobras e desdobramentos do objeto, a obra do objeto, é exatamente por aí que nós podemos, né, tentar verificar aquilo que, na arte, aquilo que cada paciente, por meio da experiência analítica, acaba, de certa forma, construindo, elaborando para si próprio. Se tem algo que interessa em muito a psicanálise, é exatamente extrair as consequências deste inassimilável que nos constitui, deste elemento fugidio que está e não está presente em cada um de nós. E isto é feito de maneira singular, de maneira específica a cada trajetória analítica. É isso aí. Até o nosso próximo encontro.